Eu queria convidar você a abrir comigo lá em Juízes capítulo 2, a partir do versículo 6. Juízes capítulo 2, do 6, nós vamos ler até o versículo 12. Está ali? Então eu vou convidar você a ficar de pé e depois nós vamos orar. Pedir ao Senhor que possa falar conosco. O Senhor sabe aquilo que, obrigado Bernardo, que nós precisamos. O Senhor conhece o nosso coração, Ele conhece a igreja dEle, Ele sabe exatamente a necessidade do seu povo. Eu creio que, mais uma vez, o Senhor vai falar conosco nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, que viram todos os grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, viveu bastante. Sepultaram no limite da sua herança, em Timate-Herés, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, e a Bíblia diz que não conheciam o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalaíns. 12. Deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Feche teus olhos, prepara o teu coração e ore comigo, em nome de Jesus. Se você que chegou aqui nessa noite pedindo de Deus que o Senhor pudesse falar com você, eu creio que da sua parte também existe a necessidade de você falar: Senhor, fala comigo, abre o meu entendimento, permita que eu possa entender aquilo que o Senhor quer falar com a igreja e comigo em particular. Pai amado, nós te louvamos pela oportunidade que nós temos de estar aqui nessa noite. Nós temos a certeza que o Senhor não nos trouxe aqui por uma coincidência. O Senhor nos escolheu a dedo. O Senhor sabe exatamente da necessidade que nós temos no coração. Às vezes a nossa mente, o nosso coração, a nossa vista, a nossa caminhada se afasta dos caminhos do Senhor. E nós te pedimos que a Tua palavra venha alinhando o nosso coração, a Tua palavra venha alinhando aquilo que, Senhor, o Senhor quer de nós, e que haja entendimento nessa noite, que o Senhor venha descortinar tudo aquilo que impede, Senhor, tudo aquilo que não prospera, e que nós possamos sim receber da parte do Senhor palavra e palavra de vida eterna. Abre a nossa mente, o nosso coração. Abre, Senhor Deus, esse ambiente seja tomado, Senhor, pela plenitude da Tua presença, e que o Senhor possa ministrar cada vida, a cada família aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Igualmente, nós agradecemos, as pessoas que nos assistem pela internet, sabendo que o Senhor, Ele ministra aos corações. O que estava acontecendo aqui? O povo de Israel ficou escravo no Egito por mais de 400 anos. Deus, vendo a condição do seu povo, Ele levanta Moisés, com a palavra de Deus, com a autoridade do Senhor, ele vai até esse povo e ele, usado por Deus, liberta esse povo do Egito, daquela condição miserável que eles estavam vivendo. E esse povo, uma vez que sai do Egito, eles passam 40 anos no deserto, andando e andando, e depois, finalmente, esse povo chega à terra prometida, o lugar, a Canaã, o lugar que o Senhor prometera a Israel. E aqui esse texto nos fala de um tempo depois. A Bíblia diz que Josué vem a falecer, morrer, e também a congregação dos seus pais, de toda aquela geração. E
que acontece aqui, que a Bíblia é bem enfática em dizer que depois disso, levanta-se outra geração, e a palavra do Senhor diz que essa geração que levanta-se agora, ela não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Essa geração vem e depois começa a servir os Balaíns, os deuses das nações, e a palavra do Senhor nos diz claramente que a ira do Senhor se acendeu, ou seja, o Senhor ficou irado com aquele povo. E o interessante, assim, quando nós começamos a analisar a palavra do Senhor, como que pode isso acontecer? Foi o próprio Deus que tira, foi o Senhor que levanta Moisés, e o Senhor arranca aquele povo do Egito com mão forte, e o Senhor permite que esse povo agora chegue à terra da promessa, e o próprio Deus, a Bíblia diz que ele se irou contra o seu povo, e tudo, aonde eles iam, lá no 15 diz assim, deve colocar para nós, onde saíram, a mão do Senhor era contra eles. Parece um pouco contraditório, parece que não faz muito sentido. E nessa noite nós vamos falar justamente sobre esse assunto. O tema que o Senhor colocou no meu coração é sobre o dilema geracional. O que é isso, pastor? O que é esse dilema geracional? Então vamos à parte, vamos entender aqui. Dilema, se você for olhar de uma forma etimológica, está falando de dois caminhos. É uma palavra que vem do grego, posteriormente também foi usada no latim, e significa justamente isso. Um dilema é onde você tem duas opções, onde você tem dois caminhos, onde você tem duas premissas. E necessariamente você tem que fazer uma decisão. Geralmente esses dilemas eles são envolvidos em dois caminhos que moralmente eles têm um valor parecido, porque se não fosse assim não seria um dilema. Você entraria em um caminho e iria por ele. Mas quando nós temos opções, como temos duas opções ou mais, e ali nós temos que absorver uma, nós temos que entrar em uma, e isso nós falamos que quando isso acontece que estamos num dilema. E também geracional, porque essas decisões, essas propostas, elas têm desdobramentos, não somente no momento que você toma as decisões, mas por gerações que estão por vir. E ao decorrer da ministração você vai entender por quê? Porque esse povo ele estava no Egito, esse povo era escravo, esse povo não tinha relacionamento com Deus. O Senhor, vendo a miséria do povo, vendo a condição desse povo, o Senhor levanta Moisés para poder resgatá-lo, e assim o Senhor começa o processo na vida desse povo. Aí o povo chega ao deserto. Interessante que quando o povo estava no deserto, eu tenho certeza que você já ouviu as histórias aqui, muitas vezes falamos e ministramos sobre isso, o povo de Israel era um povo nômade, ou seja, era um povo que não tinha lugar, ele estava sempre andando, sempre se locomovendo, e eles se tornaram, por causa dessa condição, eles se tornaram dependentes de Deus. Eles precisavam de Deus para absolutamente tudo. O alimento que eles comiam era o maná que descia do céu. A Bíblia diz que as suas roupas elas não envelheceram, os sapatos, os pés deles não inchavam de tanto andar no deserto, mas eles eram supridos pelo Senhor, os seus calçados, a sua alimentação, a saúde, a força, a atitude deles com isso foi mudando no decorrer dos anos e dos tempos. Por quê? Porque agora eles estavam tentando sobreviver. Eles precisavam de sobreviver àquele deserto. E aí a sua atenção se voltava completamente para Deus. Eles se tornaram dependentes de Deus, se tornaram dependentes da bondade do Senhor naquele lugar. E o que acontece mais na frente é que eles, ao chegarem a tomar posse daquela terra, a atitude começou a mudar um pouco. No deserto, era um povo afeiçoado ao Senhor.
No livro de Jeremias, logo depois do capítulo 1, quando o Senhor chama Jeremias, no capítulo 2, como se fosse um desabafo do Senhor, e ele começa a descrever a condição que era o povo do Senhor, como estava ali. Se puder colocar para mim, Jeremias capítulo 2, 2 diz assim: assim diz o Senhor, 2:2 diz assim, parte B, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto. O Senhor começou a trazer a lembrança deles, como era a atitude deles quando eles estavam precisando de Deus. Quando eles estavam no deserto, a dependência deles começou a aumentar e aumentar e aumentar, porque eles sabiam que eles não poderiam olhar para outro a não ser o Senhor. Mas agora a coisa mudou. Agora eles já não estão no deserto mais, mas agora eles são donos da terra. Agora eles são os possuidores da terra. Eles chegaram e começaram a tomar posse daquela terra e se tornaram, consequentemente, os senhores da terra. E agora troca-se o foco. O foco, antes no deserto, era a sobrevivência. Era caminhar dependente de Deus e receber da parte do Senhor o suprimento que o Senhor tinha para eles. Agora, eles já eram os senhores da terra, agora eles se tornaram, sim, independentes, e agora o foco era a conquista. Agora o foco era poder ter domínio sobre aquela terra e também poder produzir. Isso foi que foi acontecendo no decorrer dos dias. E eles, nesse momento, eles caem no que nós chamamos de dilema geracional. Eles eram, sim, agora, os possuidores da terra. Eles eram donos, os senhores da terra, mas, infelizmente, eles perderam a geração que estava por vir. E aí, a gente começa a pensar nessa proposta. O que aconteceu? Por que chegaram a esse ponto? Né? A gente vê, Josué morre, a geração que estava, né, dos anciões que estavam com Josué também morre, se levanta outra geração, que a Bíblia diz que não conhecia o Senhor, nem as obras que o Senhor fizera. A nova proposta de vida agora envolvia as conquistas que eram necessárias para o tempo. Agora eles precisavam de verdadeiramente dominar sobre a terra, eles precisavam de produzir, eles precisavam de fazer que aquela terra pudesse valer a pena. E foi o que aconteceu com esse povo. Mas infelizmente a Bíblia é muito clara e diz que a geração que veio depois disso, dessa proposta, foi uma geração que não temia Deus, uma geração que não amava o Senhor, uma geração que não conhecia Deus, nem as obras que o Senhor fizera a Israel. O que seria então um dilema moral? É quando você tem duas coisas assim que são importantes. Por quê? Porque nós não podemos menosprezar aqui, porque quem deu a terra foi Deus. Amém, igreja? Quem tirou o povo do Egito para levar para uma terra que emanaria leite e mel, e quem trouxe a promessa foi Deus? Sim ou não? Quem pode ser amém? Foi Deus, a promessa veio de Deus. O que eles estavam fazendo e onde eles estavam se locomovendo é para a promessa que Deus tinha dado. Mas a Bíblia é clara em dizer que aquela geração que se levanta não servia a Deus, ela não conhecia o Senhor. E aí a gente vê um dilema moral, porque eles precisavam conquistar a terra, porque foi Deus que deu aquela terra, é promessa do Senhor, mas eles também tinham que levantar, investir, cuidar da nova geração, da próxima geração que ia conhecer a Deus. Dilema moral é isso, quando você tem duas coisas importantíssimas e você não sabe exatamente a qual você vai atentar.
É difícil assim a gente entender, porque talvez você nunca pensou nessa situação. Vou dar alguns exemplos para que você possa entender. Tem um livro que diz que uma mulher, ela foi presa na Segunda Guerra, e uma história real, e ela foi para um campo de concentração nazista na Polônia, e ali, ao saber, aqueles soldados, que ela não era da judia, ela não era da israelita, né? Então eles permitiram que ela pudesse fazer uma decisão. Ela tinha 2 filhos com ela. E eles falaram com ela: nós sabemos que você não é desses judeus, então nós vamos te dar um presente. Você vai falar, você tem 2 filhos aqui, você vai falar qual dos 2 filhos você quer que escape. Imagina uma situação dessa. Ela tinha um filho mais velho e ela tinha uma filha mais nova. E ela ali em grande agonia e dor por ter de fazer essa decisão. Ela pensando, ela relata depois, posteriormente, ela decidiu que queria que o filho mais velho pudesse sobreviver, porque ela pensava que ele teria mais chance de sair, porque era mais forte, de sair daquela prisão e sobreviver posteriormente. E eles matam a sua filha. Essa mulher, tempo depois, ela não conseguiu mais viver normalmente, por causa dessa decisão que ela tinha feito. Então ela estava ali num embate moral, num dilema. O que é que eu devo decidir? Decido para esse filho? Decido para esse filho? Isso chama um dilema moral. Te dá outro exemplo, você entender. Tem uma história que não é real, mas somente para ilustrar isso que nós estamos falando. Um condutor de um trem, ele estava com o seu trem carregado de pessoas, e quando ele vai numa descida, ele vê algumas pessoas que foram amarradas nos trilhos desse trem, e ele sabia, se ele freasse, ele mataria muitas pessoas que estariam, porque o trem ia capotar ali, e ele sabia que muitas pessoas morreriam. E ele viu aquelas pessoas também ali, amarradas no trilho do trem. Então ele se encontrou ali agora também num dilema moral, porque se ele freasse, ele mataria muitos, e ele era o responsável, era o condutor daquele trem. Mas se ele seguisse também, ele sabia que ele mataria aquelas pessoas que foram amarradas nos trilhos do trem. Por que eu estou dando esses exemplos? Porque Israel, eles não tinham verdadeiramente um dilema moral. O que aconteceu com eles, eles criaram um dilema. Ou seja, eles poderiam sim tomar posse da terra e mesmo assim investir e trabalhar e fazer com que a próxima geração conhecesse a Deus e amasse o Senhor. Mas o que eles fizeram, eles dedicaram as suas forças, toda a sua força momentânea ali para que pudessem conquistar a terra. E eles não investiram na nova geração, na próxima geração, para que conhecesse a Deus e também conhecesse os feitos do Senhor. Muito sério isso. Muitas coisas verdadeiramente somos nós que criamos. E tem muita gente, de forma egoística, ela tem entregado à próxima geração, porque ela, sem perceber, está criando um dilema. Ou seja, eu tenho que cuidar daquilo que foi prometido. Eu tenho que cuidar daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Eu tenho que dedicar todas as minhas forças, os meus esforços, para que eu possa fazer o que eu tenho que fazer. Só que existe uma próxima geração que está sendo levantada, e ela está chegando, querendo ou não, e se nós não tivermos consciência que isso está acontecendo, a gente vai deixando, e a gente faz exatamente o que fez o povo de Israel. Eles abraçaram aquilo que era deles, era a promessa, era a herança, mas eles desprezaram a próxima geração. E aí,
aconteceu aqui uma tragédia. Levanta-se uma geração que não conhecia Deus e não conhecia as obras do Senhor. Vê a responsabilidade? Então, amado e amada irmã, por que tenho certeza que o Senhor colocou essa palavra no meu coração? Tem tudo a ver com a nossa história. Tem tudo a ver com a história do imigrante. Por quê? O imigrante também, ele teve um tempo que ele andou no deserto. Ele teve um tempo que ele estava preocupado com a sua sobrevivência. Ele chegou aqui e a coisa que ele ia comer talvez não era tão importante, né? As lutas que talvez passou para chegar aqui, eu acho que poucas pessoas sabem. Eu tenho certeza que tem muitos estão nos ouvindo aqui nesse momento, que as dificuldades, as lutas, o choro, as lágrimas, todo o processo para que pudesse chegar nessa terra, é algo que talvez você nem teve a oportunidade de falar com muitas pessoas, porque você sabe como foi difícil. Você sabe como que o deserto na sua vida foi algo assim que indescritível. Mas, pela graça do Senhor, pelo favor do Senhor, você chegou na terra e você colocou os pés sobre a terra. E agora as coisas começaram a mudar, né? Você já não está preocupado mais o que você vai comer ou vai deixar de comer. E pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor, você já hoje é o Senhor da terra. Já tem coisas que você consegue ter domínio, né? Você já tem as suas possibilidades. Você já tem domínio, você está sim preocupado em produzir mais, você está preocupado em alcançar mais. Nada de errado com isso. Nada de errado com isso. Mas a gente não pode cair nessa dicotomia, né? Eu vou fazer isso e eu não posso fazer isso. Foi o que aconteceu com Israel. A Bíblia fala que morreu Josué, servo do Senhor. E também a geração dos anciões que estavam com ele. E levantou-se outra geração que não conhecia Deus e nem conhecia as obras do Senhor. O que não pode acontecer é a gente focar em determinadas coisas e desprezar aquilo que verdadeiramente é importante na nossa vida. Foi o que aconteceu aqui. E aqui eu queria que nós pudéssemos, né, juntos, pensar algumas coisas, aprender um pouco com essa lição e situações que, de fato, nós podemos fazer a diferença na nossa vida. Querem ouvir? Amém? Então vamos lá. Primeira coisa aqui que eu acho importante, nós temos que entender que a transição, ela nunca é acidental. A transição nunca é acidental. Transição, o povo transicionou de escravo agora para o deserto. O povo transicionou do deserto agora para a terra prometida. Agora, né, já não eram um povo de fora, mas agora um povo de dentro. Já não era mais o povo que ia invadir a terra, não, agora é o povo da terra. Já não era imigrante mais, agora eram os senhores, aqueles que contratavam, aqueles que faziam as coisas acontecerem, aqueles que, né, conquistavam, aqueles que produziam. Então eles transicionaram de uma situação para outra. Agora, nunca deveria ser na nossa vida a transição acidental. E independente da idade aqui das pessoas que estão me ouvindo, né? Se você é jovem, se você já não é tão jovem assim, se você já é maduro, nunca deveria ser algo acidental, mas algo sim proposital, algo intencional, deliberado, algo que de fato você trabalha, você põe atenção, você dá passos, você se esforça, né? Você calcula algo que vai acontecendo na sua vida de forma paulatina. Por isso, a gente não pode pensar que as transições elas são acidentais. Na verdade, todos estamos, de uma certa forma, transicionando, né? O único requerimento para transicionar é você estar vivo. Quem está vivo aqui? Amém? Então, você está transicionando. Como assim, pastor? Porque a criança está no útero,
ela vai transicionar, ela vai ser daqui um pouco uma criança, né, que vai ser segurada nos braços, um recém-nascido. E assim vai. O menino que está correndo hoje, daqui uns dias é um adolescente, o adolescente daqui transiciona, daqui uns dias é um jovem se torna um maduro e assim sucessivamente até o dia que a gente vai partir. Então você vai ver que a nossa vida é marcada por transições. E a gente precisa saber que isso não pode ser acidental. Israel pensou que ia acontecer de forma acidental, ou seja, vai acontecer, como aconteceu nos dias de Moisés, vai acontecer nos nossos dias, como aconteceu nos dias de Josué, vai acontecer nos nossos dias. Não é assim. Ou seja, existe aqui um princípio que a gente tem que absorver na nossa vida. Deus coloca em cada família, em cada lugar, em cada igreja, em cada ambiente, pessoas que detêm da parte do Senhor autoridade. E essas pessoas, seja um pai de família, seja uma mãe de família, essas pessoas têm que entender que o Senhor colocou sobre elas a responsabilidade para que possam trabalhar no temor do Senhor, para que possam sim investir na próxima geração que vai tomar conta da terra. Se a gente desprezar esse conceito e a gente começar a andar e nos preocuparmos em produzir, em somente conquistar, em somente acontecer, e a gente não para pensar que existem princípios, existem prioridades, existem coisas que devem ser colocadas no seu devido lugar. Se isso não acontecer na nossa vida, a gente começa a atropelar as prioridades da nossa vida e a gente vai chegar a um ponto da nossa história que a vida passou. Por isso tem que começar hoje. Essa transição, aquele que é jovem ainda, que não casou ainda, pense em quem que você vai casar. Porque dessa união vai sair uma família, vai sair a próxima geração. E essa próxima geração, ela precisa ser educada, ela precisa ser ensinada para andar nos caminhos do Senhor. Porque nada vale ter um povo, ter a posse da terra, mas não temer a Deus. E assim vai. Em todos os aspectos da vida, a gente pode ser sim influência para que as pessoas conheçam a Deus, não somente se tornem possuidores da terra, não somente prosperem nesse lugar, mas conheçam a Deus e andem com Deus. Então, precisamos saber que isso não vai acontecer de forma acidental. A gente precisa ser proativo, nós precisamos entender aonde nós estamos, se a gente está andando por um caminho que estamos levando a próxima geração para longe de Deus, a gente tem que se arrepender no pó e na cinza e entender que nada mais vale a pena se nós não começarmos a investir na próxima geração. Por isso que nós estamos aí trabalhando como igreja para que a próxima geração receba, né, mais da presença do Senhor, possam ser educados. É claro que tem todo um contexto. Nossa geração é diferente da geração que está se levantando agora, é diferente, com certeza, mas independente dos dias, independente da época, independente do lugar ou da nação, todos precisam conhecer a Deus. Todos precisam ter um impacto, né, numa vida com Deus. Se não for assim, nós estamos errando no caminho. Então, essa primeira proposta, nós precisamos entender, só que a gente pensa que a gente vai transicionar, é só quando a gente morre. Mas na verdade estamos sim transicionando. Você hoje que é jovem e forte, você vai envelhecer. Você que está jovenzinho aí, com adolescente, você vai se tornar mais maduro. E a gente vai investindo na nossa caminhada e sabendo que uma geração vai se levantar depois de nós. Isso tudo passa muito rápido. E a gente precisa ser extremamente proposital na nossa vida. Como nós fazemos as coisas e como deixamos de fazer outras. Então, entendimento, como Israel transicionou, nós também estamos transicionando. Esse é o primeiro ponto, ter essa consciência clara. Segundo, nós devemos entender e fazer uma distinção entre herança e legado. Nós precisamos, né? A gente às vezes vê as pessoas trabalhando, lutando, se esforçando, tudo muito bom. Mas é importante a gente fazer algumas perguntas. Por exemplo,
para que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo? Aonde eu vou chegar? Ah, eu quero fazer isso porque eu quero dar uma vida melhor aos meus filhos. É nobre essa proposta? É. Provérbios fala que o homem sábio, ele deixa herança aos seus filhos. Não tem nada de errado com isso. Mas é importante nós sabermos que tipo de herança. E aí, nós temos que fazer distinção entre herança e entre legado. Israel, ele recebeu a herança da parte do Senhor. A Bíblia fala no texto que nós lemos que eles foram e tomar posse da sua herança. Mas eles esqueceram de passar o legado de Josué. Eles esqueceram de passar, os feitos que o Senhor tinha feito. O nosso Deus Todo-Poderoso. Isso é uma coisa que a gente nunca pode esquecer disso. E aí a gente começa a entender melhor sobre isso. 6 diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, para possuírem a terra. Existe uma herança genética. Todos vamos passar essa herança, se você quiser, se você não quiser. Eu acho interessante que tem uns filhos aí que a gente não precisa falar quem que é o pai, porque ele está assim na cara, assim, a cara rabiscada do pai, cara rabiscada da mãe, passou geneticamente, está ali. Estava brincando ali que a filha do Josimar corre igual ele. Idêntica, não sei. Então é uma herança genética, características físicas, modo de falar, aparência e tantas outras coisas. Outra coisa é a herança patrimonial, e essa talvez seja a mais concorrida de todas aí. Por isso que as pessoas trabalham, porque existe uma consciência que elas querem passar para os seus filhos um conforto, algo melhor, que eles não querem que os filhos, tão amados, tão importantes, não sofram muitas coisas que eles sofreram. Então eles se desgastam, eles trabalham, eles investem, eles fazem o que tem que ser feito, porque eles entendem que precisa passar, talvez, deixar um patrimônio. Um homem de bem deixa herança. Provérbios 13, 22. E só abrindo um parênteses aqui, tá? Se tem uma coisa que quebra relacionamento familiar, é herança. Se isso não for bem resolvido lá na sua casa, na sua família, geralmente fica, não precisa levantar a mão não, tá? Mas quase todo mundo que eu pergunto já deu pepino nesse negócio de herança. E as coisas às vezes, coisa mais simples possível. Coisa assim que você fala assim, não é possível que vai brigar por isso. E não é que briga? E quando tem muita herança, aí que tem muita briga. Aí o negócio pega, mas pega com força. Então, herança patrimonial é algo que não tem nada de errado. É importante o homem, a mulher de Deus, trabalhar, se esforçar para que possa passar para a próxima geração algo que vai facilitar a vida das pessoas. Porém, há uma distinção, e deve haver uma distinção muito forte entre uma herança que pode ir para um testamento, que pode ser que você vai, tem lugar, tem endereço, com um legado. E aí a gente começa a entender, por exemplo, a fé, a crença, aquilo que você aprendeu com o Senhor, os ensinamentos que o Senhor Deus te entregou, são heranças que nós temos que passar para a próxima geração. É um legado que está sendo passado. Por quê? Qual a diferença entre uma herança e um legado? Uma herança você tem título, você pode falar assim, não é minha, está lá na quadra tal, no lugar tal. Um legado não. O legado, ele é a fé. Como é que você vai registrar num cartório a fé que passou de um pai para o filho? Isso não tem condições, mas isso faz toda a diferença na vida daquele que recebe. Heranças emocionais, é um legado, lembranças, momentos afetivos que nós devemos ter com os nossos filhos. Se tem uma coisa que eu às vezes
falo isso com a minha esposa, a gente vai, o tempo vai passando e a gente vê como é importante, construir, edificar momentos afetivos com os nossos filhos. Isso é um legado que você vai colocar, vai marcar no coração dos filhos, que isso ninguém vai poder apagar. Talvez não vai ser registrado no cartório, não, mas vai ser registrado no coração daqueles que, da próxima geração, daqueles que o Senhor Deus te deu, te colocou sob responsabilidade sobre essas vidas. Isso a gente tem que pensar e a gente tem que se esforçar, ensinamentos que vão sendo correções que a gente vai dando. Eu lembro de correções que hoje, em princípio, eu não gostei muito, mas hoje eu agradeço a Deus pelo fato de ter sido corrigido. Isso são legados, isso são heranças que a traça e a ferrugem, ela não pode corroer, não tem espaço. Então, pense nisso, heranças éticas e morais, uma visão, um sonho, gente. Como é que vai colocar num cartório um sonho? Porque é um legado, foi algo que deve ser comunicado à próxima geração. Valores, posturas, ensinamentos que marcam a geração que está por vir. Isso é responsabilidade nossa. E eu tenho certeza, a Bíblia diz que morreu Josué, mas Josué era quem? Era um homem de referência, era a autoridade que estava sobre aquele povo, mas em nome do Senhor Jesus, na sua casa, tem um homem de referência, tem uma autoridade, uma mulher de Deus, independente se você, a sua condição, você tem condição de trabalhar em nome do Senhor Jesus, no temor do Senhor, para que a próxima geração não venha se perder. Quem está crendo aqui no que está sendo falado, amém? Agora, isso não vai acontecer se a gente não nos posicionar. Isso não vai acontecer se a gente não levar muito a sério isso que nós estamos fazendo aqui. Por isso existe a igreja, por isso existe os irmãos, por isso existe a comunidade, por isso nós nos reunimos. Por quê? Porque não existe nada mais valioso do que nós ensinarmos à próxima geração que tem um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que faz milagres, prodígios, que faz coisas que os olhos não podem crer. A gente precisa ter essa postura intencional para passar não somente uma herança, mas também um legado para a próxima geração. E outro posicionamento aqui que eu creio que é importante nisso tudo que nós estamos falando, nós temos que entender que a nova geração, a próxima geração, precisa conhecer a Deus e conhecer os feitos do Senhor. É importante isso, gente. Lá no Salmo 103, 7 diz assim: manifestou os seus feitos a Moisés, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então ele faz distinção entre os caminhos e aos feitos. Aos caminhos e aos feitos. Ou seja, Moisés conhecia os seus caminhos e Israel conhecia os seus feitos. Interessante isso, Eu fico pensando que está levantando uma geração que nunca teve uma experiência com Deus. Está levantando uma geração, e tem muitos aí no nosso meio, que nunca foram chapados com a presença de Deus, que nunca receberam o batismo com o Espírito Santo, que nunca foram impactados com um culto que as coisas começaram a acontecer assim, e a gente já não queria mais sair. Nós tivemos essa experiência. Muitos aqui tiveram essa experiência, mas muitos que estão no nosso meio nunca foram impactados com o poder de Deus. Então não conheceram os feitos do Senhor. E a gente não pode acostumar com isso. Isso é algo que a gente pensa, fala assim, isso não é, nós conhecemos Deus. A gente sabe o que Deus pode fazer. A gente sabe como que Deus, quando Deus toca, como as pessoas, a perna some, a pessoa já não consegue mais ficar em pé, porque não é porque ela emocionalmente não é estável, não, é porque o poder de Deus faz coisas incríveis. Só que tem uma geração que não conhece nada disso, gente. Os nossos filhos não conhecem isso.
nunca passaram por uma vigília e foram impactados com o poder de Deus. Agora, a gente não pode se acostumar com isso. Existe períodos, sim, que Deus, por causa, né, da dureza do coração, Deus, ele para de falar. Ele ficou 13 anos sem falar com Abraão. Ele ficou 400 anos, que nós chamamos o silêncio profético entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas a gente deve bater no trono da graça do Senhor para que a próxima geração, que eles possam conhecer a Deus, os caminhos do Senhor, mas também os seus feitos. E a gente não pode descansar enquanto nós não tivermos como igreja, mas também como família, individualmente, fazendo isso de forma intencional, buscando a face do Senhor, para que não somente eu, como referencial, como autoridade ali no meu lar, mas que toda a minha casa e todos aqueles filhos biológicos ou filhos espirituais possam estar tendo sim, né, um caminhar com o Senhor, que eles possam estar descobrindo os caminhos do Senhor e também os feitos do Senhor. Nós servimos um Deus que faz milagre, igreja. Nós servimos um Deus que é poderoso para fazer. A gente tem que entender isso e a gente precisa crer que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer sim. Veja bem, chega um tempo que mesmo passando pelas crises, passando pelas lutas, ainda tem gente que ousa crer. Eu estava estudando e lembrando da história de Gideão. Gideão estava na pindaíba lascada. Israel estava sendo invadido, né, pelos inimigos. Cada hora vinha um inimigo de uma parte. Ele já não sabia mais. A única coisa que eles poderiam fazer é pegar a comida e esconder, porque sabiam que mais cedo ou mais tarde outro inimigo viria para roubar tudo. E eles ficavam muito, mas muito debilitados. Ou seja, não tinha comida, não podiam plantar, eles não podiam viver. Como é que eles iam construir no tempo de guerra? Não tinha jeito. Então ele estava lá preparando ali alguma comida, o trigo, né, malhando o trigo, e o Senhor aparece a ele. E o Senhor fala, homem valente. Ele falou, olhou para o lado e falou, está falando com quem? Né? Será que sou eu? É você mesmo, homem valente. E o Gedeão faz uma pergunta ao Senhor. O que aconteceu dos feitos que os nossos pais nos contaram? Interessante, né? Ele tinha ouvido falar. Alguém comunicou a ele que o Deus dele era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que faz milagre, o Deus que faz prodígio, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que liberta. Então, o Senhor, ali nesse momento, gerou fé no coração dele e ele, de fato, né, ele livrou Israel. Agora eu fico pensando, será que nós somos os canais de Deus que, de fato, fazem isso, né, transmitem à nova geração os grandes feitos do Senhor? Então nós precisamos entender que a nova geração, ela precisa conhecer Deus, ela precisa conhecer os feitos do Senhor, eles precisam ser impactados com o poder de Deus, e isso, a responsabilidade primária é minha e sua. Às vezes o que nós fazemos, nós criticamos aqueles que estão crescendo agora, seja os jovens, ou seja aqueles que são mais jovens, né, do que a gente fala, esse povo não quer nada com Deus, esse povo não quer fazer isso, esse povo não quer fazer aquilo, no meu tempo, e a gente começa, né, a ter esse discurso do passado, que no passado acontecia isso, que no passado fazia aquilo, e aí a gente começa, de fato, ter um discurso que não soma, que não faz a diferença na vida das pessoas. O que nós precisamos é saber que o Senhor Deus, Ele nunca precisou de multidões. Ele nunca precisou de um exército, porque ele quando tinha um exército, no caso de Gedeão, ele falou assim, tem gente demais, porque se vocês ganharem a guerra com todo esse povo, vocês vão falar que vocês ganharam por causa da sua força, por causa do braço forte, diminui o número do povo. Em outras palavras, Deus, Ele chama um Jeremias, Ele chama um Elias, Ele chama um entre nós aqui, e a coisa começa a andar. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, e o que nós não podemos deixar acontecer é que a geração chegue até nós, a próxima geração, e eles não conheçam Deus. Sério isso, gente. Tudo o que nós estamos fazendo, nós somos imigrantes nessa terra.
E a gente não pode, ficar satisfeito em tomar posse da terra, em sermos aqui aqueles que somos donos dos schedules, proprietário das casas, e aí no final das contas, depois que a gente conseguiu tudo isso, depois que a gente se tornou bem produtivo, que a gente conseguiu alcançar muitas coisas, aí levanta-se uma geração que não conhece a Deus e não conhece os feitos do Senhor. Então isso tem que ser transformado na nossa mentalidade em primeiro lugar, e a gente começar hoje a tomar passos para que eu seja o referencial que Deus tem levantado sobre essa geração, para que a próxima geração, seja de filhos biológicos, sejam de filhos espirituais, possam conhecer a Deus e conhecer os feitos do Senhor. Como é que isso acontece, pastor? Isso acontece com um homem de fé. Isso acontece com a mulher que tem fé, que olha para os seus pequeninos, para os seus filhos, ou para os seus filhos biológicos, ou filhos na fé, ou filhos espirituais, e fala assim: eu vou dedicar a minha vida, não somente agora para conquistar essa terra, mas para que esses que o Senhor me deu por responsabilidade também conheçam a Deus e sejam impactados com o poder de Deus. O poder de Deus muda tudo, gente. Quem crê assim? O poder de Deus, às vezes a gente conversa com uma pessoa há 10 anos, e essa pessoa tem uma cabeça já tão deturpada, ela não consegue discernir direita de esquerda, branco de preto, alto de baixo, ela é centrada nos seus pensamentos, nos seus objetivos. Ou seja, não tem pega. Ela já sabe o que ela quer, da forma que ela quer, do jeito que ela quer, e a gente não consegue entrar no mundo dessa pessoa, porque ela já está fechada em si mesma. Talvez já foi tão machucada no decorrer dos anos, que ela não aceita mais diálogo, ela já não dá mais abertura, mas um dia, se ela tiver um encontro com Deus, 10 minutos, 5 minutos na presença de Deus, todo esse sofisma, toda essa construção cai por terra, e a palavra de Deus começa a entrar nesse coração, e começa a abrir, assim, começa a descortinar algo que a palavra dos homens não pode fazer. Uma palavra de Deus, uma palavra, um siga-me da parte do Senhor é o suficiente para desabar toda uma construção humana que não leva as pessoas a lugar nenhum. A gente vai construindo castelos de areia no decorrer da nossa vida, gente. A gente vai narrativas que não levam a nada, situações que a gente vai colocando todos os nossos esforços, toda a nossa dedicação, a nossa força para ir construindo ali. Aí vem o Senhor com uma palavra, em um culto, ou talvez numa célula, talvez num lugar, o Senhor vem e fala conosco, e a gente sabe, que foi Deus que falou no íntimo do nosso espírito, e a gente começa a abrir o nosso coração para desconstruir tudo isso. Então, em outras palavras, nós precisamos conhecer Deus, nós precisamos chamar a presença de Deus para essa atmosfera desse lugar aqui, e todas as coisas começam a ser mudadas. Pessoas que estão enfermas, elas são curadas em nome de Jesus. Quando a presença do Senhor vem, a atmosfera muda. As construções do ser humano, as coisas que são edificadas muitas vezes, o Senhor vem e começa a derrubar, começa a tirar e começa a alinhar de novo da forma que Ele quer. O que nós precisamos é mais de Deus. O que nós precisamos, e a geração que está por vir, vendo em nós, ela precisa ver Deus na nossa vida. Os filhos precisam ver Deus na vida dos pais. Os filhos precisam ver Deus na vida das mães. E os filhos falam assim: eu vejo Deus na vida da minha mãe. Eu vejo Deus na vida do meu pai. Eu vejo Deus na vida deles. Eu não sei explicar muito bem, mas eles são diferentes porque eles têm relacionamento com Deus. Talvez os nossos filhos, eles não consigam entender os caminhos do Senhor ainda, mas eles podem ver os feitos do Senhor na nossa vida, e por causa dos feitos do Senhor, eles se interessarem em buscar Deus. Nós não queremos que uma geração se levante que não tema a Deus, que siga os balaíns, que vão para longe dos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor é bem clara que a mão do Senhor era contrária. Aí eu faço uma pergunta para cada um de nós aqui nessa noite: o que vale
as riquezas dessa terra se a próxima geração está se perdendo? O que vale grandes construções se aqueles que nós mais amamos, que nós dedicamos todos os nossos esforços, não conhecem Deus? Então deveria ser a prioridade máxima da minha existência, fazer com aqueles que o Senhor me deu, sejam biológicos, sejam espirituais, que conheçam a Deus e amem o Senhor acima de todas as coisas. Essa é a nossa prioridade de vida, essa é a nossa visão. Por isso nós queremos ser uma igreja saudável, madura e comprometida com os valores do reino de Deus. É para isso, é para que a próxima geração conheça Deus. Talvez a gente vai ser criticado porque eles vão falar assim, aquele povo da Betel é gente doida, eles colocaram um joguinho lá embaixo. Agora eu pergunto, igreja é lugar de jogo, gente? Eles podem perguntar, com certeza vai chegar aí no ouvido de vocês questionamentos. Paulo fala algo muito interessante. Ele fala assim, eu me fiz de fraco com os fracos para ganhar os fracos. Eu me fiz, ou seja, será que ele era fraco? Não. Mas ele se entregava, ele se derramava para que alguns fossem salvos. E é assim que a gente tem que pensar, a gente tem que resgatar essa nova geração, a gente tem que ir para cima em nome de Jesus. Então eu queria que vocês, em nome do Senhor Jesus, se tornem participante dessa boa obra. Não seja somente um observador daquilo que está acontecendo. Deus está se movendo no nosso meio. Então uma coisa a gente tem que fazer, quando Deus se move, nós colocamos um pé para frente e vamos para cima. A gente não pode ficar olhando o que Deus está fazendo para ver se eu estou dentro ou estou fora. Isso não é um homem de fé, isso não é uma mulher de fé. Uma mulher de fé e um homem de fé é aquele que fala assim, eu creio que Deus está se movendo. Por quê? Porque a causa é justa. É Deus que chama, é Deus que quer resgatar a nova geração, gente. É Deus que quer que nós não sejamos uma igreja de uma geração, uma igreja que vai ser da segunda, da terceira, da quarta, que os nossos netos possam congregar nesse lugar e que nossos netos possam sair desse lugar e ir para outras nações. Isso deve ser a motivação da nossa existência. Eu queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.